Meus caros, como neste país alguns apenas, dos jornalistas preferem atirar lenha para a fogueira ou combustível em vez de esclarecerem as situações, vamos deixar aqui as duas explicações de André Ventura para os dois casos do momento em termos mediáticos. Primeiro, a bronca que está a passar na Madeira, o caso de corrupção gravíssimo que está a passar naquela região autónoma, e depois o episódio do Maló Abreu, como se uma coisa fosse equiparada à outra. Quer dizer, uma coisa tem a ver com centenas de milhões de euros que se calhar desapareceram e outra tem a ver com, digamos, uma morada que não foi corretamente colocada ou foi colocada indevidamente. Bom, mas se acham que um caso de corrupção generalizada é equiparado a um outro caso de um deputado que trocou lá a morada, vá-se lá saber porquê, se calhar por 75 mil euros, mas quando se quer comparar 75 mil euros a várias centenas de milhões está tudo dito. De qualquer maneira, aqui estão as explicações de André Ventura a um caso e a outro. Ora, vamos ouvi-las. Para a SIC Notícias, Marcelo aceitará um novo governo na Madeira, até porque é a única opção que lhe resta, está ainda a contar o prazo de 6 meses em vigor depois das eleições na Madeira, acaba por ser a única solução e por isso a solução correta. Sim, antes de mais, é importante dar nota de que o Presidente do Governo Regional da Madeira, e espero que o Presidente da Câmara Municipal do Funchal também, tenham tido um excesso de razão e tenham caído em si sobre aquilo que nós andávamos a dizer há dias, que independentemente da questão processual, era importante haver uma saída neste momento e que não havia nenhumas condições para que Miguel Albuquerque continuasse a governar na Madeira. Bom, mas isso foi algo que o próprio Montenegro não chegou a essa conclusão. Andou ali nas encolhas, atarantado de um lado para o outro, sem poder explicar aos portugueses qual é que era a sua opinião e, sobretudo, qual era a opinião do Partido Social Democrata. Não se soube qual era. Teve que, enfim, aparecer o facto consumado para depois, e no fim de todos os outros terem reagido, vir o presidente do PSD reagir sobre um caso em que ele é mais próximo de qualquer outro partido. É o seu próprio partido que está em causa. Miguel de Albuquerque não é de outro partido senão do PSD. E isto parecia-nos evidente até comparativamente com o que tinha acontecido com a Operação Influencer em Lisboa. E portanto, quando Miguel Albuquerque diz que não se demite e o Presidente do PSD não pressiona a admitir-se, ficamos numa situação política bastante delicada. Graças a Deus hoje houve uma chegada de razão ao Presidente do Governo Regional da Madeira e, segundo tenho ouvido, vai abandonar o cargo. E isto é importante que aconteça. Por isso o Chega estava hoje a apresentar também uma moção de censura ao Governo da Madeira. Bom, mas Miguel de Albuquerque desistiu porque uma coisa chamada PAN lhe retirou o apoio. Uma coisa chamada PAN, com uma deputada que ninguém conhece e que quer lutar sobretudo contra o avanço da extrema-direita. Ela nem quer eleições, diz ela, coitada da moça, que não é bom haver eleições agora porque a extrema-direita está a crescer muito. Ou seja, isto é a democracia para certos e determinados deputados, certos e determinados atores políticos. Se não lhes interessa a eles que haja eleições, então não vamos para eleições, porque não nos interessa a nós. É a democracia deles. A democracia só é boa quando os beneficia a eles. Claro que ao PAN nunca mais vai beneficiar, aquilo também não é coisa nenhuma, não é carne nem peixe, pelo contrário, portanto o PAN nunca mais vai ser beneficiado por eleições nenhumas, então melhor é ela pedir já que nunca mais haja eleições. Continua a ser democrata, mas à maneira do PAN, é uma democracia animalesca, não leves a mal, ó Docha. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse há pouco, eu vi quando vinha para cá, que está ainda com limites no poder de dissolução. Eu compreendo a situação. Há aqui uma certa contradição com aquilo que aconteceu na Operação Influencer, mas Marcelo também tem razão quanto aos prazos constitucionais. Depois, também é preciso esclarecer que o voto na Madeira, ao contrário do que tinha acontecido a nível nacional, não foi um voto tão personalizado em Albuquerque como tinha sido o voto em António Costa em 2022. Em qualquer caso, penso que há uma outra solução ainda, se Marcelo quiser optar pela dissolução, que é, no fundo, o anúncio político da dissolução e a sua formalização jurídica apenas daqui a 2 meses. Que foi o que aconteceu no continente. Ele anunciou a dissolução, mas só com efeitos dali a 2 meses ou coisa do género, ainda foi mais do que isso. Ficaria numa espécie de governo de gestão até ouvir a população da Madeira. Aliás, foi o que aconteceu, se pensarem, houve um anúncio de dissolução da Assembleia da República em novembro e ela só foi formalizada em 15 de janeiro.
É claro que há muita gente que, alguns constitucionalistas dizem que isso não podia ser. Quando se anuncia que a Assembleia está extinta, ela passa a estar extinta naquele preciso momento. Bom, mas de qualquer maneira, aqui no continente foi isto que se passou. Marcelo anunciou para depois a extinção, a dissolução da Assembleia. Lá podia ter feito o mesmo realmente. Portanto, penso que se Marcelo tiver essa vontade, que não sei se tem ou não... Seria para respeitar a coerência? Haveria mais coerência na decisão que foi tomada, embora eu compreendo quando Marcelo diz que há aqui uma certa diferença de situações, porque o voto na Madeira não foi tão personalizado em Albuquerque. Onde não havia coerência era em Albuquerque, ele próprio ter dito que António Costa não tinha condições para continuar e pouco poderia fazer se não demitir-se e manter-se à frente do governo regional. Aí é que não haveria coerência. Agora, bom, mas estamos habituados a esse tipo de... não posso dizer palhaçadas, pois não fica bem no vídeo. Não é palhaçadas, mas é algo parecido com isso. Vão à procura de um sinónimo no dicionário. Um tipo que quase obrigou Costa a demitir-se e quando lhe calha a ele o mesmo, mas não é o mesmo, é muito pior, porque ele, o Miguel de Albuquerque, já está acusado, erguido, está acusado de crimes de corrupção, pelo menos 2, e que envolvem centenas de milhões de euros no seu volume geral. Ora, Costa até hoje não foi acusado de nada. Portanto, o Miguel de Albuquerque está muitas vezes pior em termos de justiça, muitas vezes mais enterrado e comprometido do que está Costa. Porque nem sequer sabemos se Costa alguma vez vai ser acusado de alguma coisa. Certo é que ele demitiu-se, mas Miguel de Albuquerque, que já foi acusado, ou pelo menos está a ser indiciado por crimes gravíssimos, ele achava que não valia a pena demitir-se quando exigiu a demissão do outro. Bom, não é palhaço, é outra coisa qualquer, vão lá ao dicionário de sinónimos, faz favor. é evidente que ninguém quer eleições na Madeira. Os partidos não estão interessados nisso, os madeirenses provavelmente não estão interessados nisso, acabaram de vir de eleições há poucos meses. A única questão que há aqui é se ficará com legitimidade um governo que já estava fragilizado, que já tinha perdido a maioria absoluta, que já estava dependente de um partido com um deputado. E agora vê-se envolvido num escândalo de corrupção. A única questão que o Sr. Presidente deve colocar e que nós devemos ajudá-lo a refletir é se faz ou não sentido, se este governo se mantém forte e com legitimidade, ou se o melhor era devolver a palavra aos madeirenses. O pior ainda é quando Marcelo diz que arranjem aí um governo, mas que ninguém tenha estado no governo anterior, como se aquilo fosse cadastro. Quer dizer, todos os ministros ou secretários de Estado ou aquela gente toda, equivalente a isso, do governo regional, não pode ser ninguém que tenha estado nos governos nos últimos anos. Partimos do princípio que são todos bandidos, são todos corruptos os que estiveram no governo nos últimos anos. É que Marcelo nem dá conta das enormidades que ele diz. Só pode ser aquela doença que tem lá o outro Ricardo, o Ricardo do Banco Espírito Santo. É uma reflexão que todos, Presidente e líderes de partidos, temos que fazer durante os próximos dias. Só aproveitar que vem aqui entregar listas para abordar uma questão. Malo de Abreu diz que saiu por vontade própria, André Ventura diz que o retirou. Em que é que ficamos? Não. Ora, agora o segundo tema, o tema Malo de Abreu, que parece que tem tanta importância como o futuro da região autónoma da Madeira. Para estes jornalistas, a importância é a mesma. Eu até acho que dou mais importância a este caso do Malo do que propriamente ao escândalo inacreditável que está a passar na Madeira. Mas vamos lá. Não, eu já tinha dito ontem que se não houvesse um esclarecimento cabal da situação, e disse-o antes de qualquer outra intervenção, fui eu que o disse e tomei essa iniciativa, que se não houvesse um esclarecimento cabal, Malo de Abreu não constaria das listas do Chega. Poderia haver um esclarecimento cabal. Foi-me transmitido, como eu vos disse, que a situação estava perfeitamente enquadrada na lei. E o que eu transmiti ainda ontem foi que este esclarecimento teria que ser dado e teria que ser dado publicamente. O doutor Malo de Abreu optou por não o fazer e emitir depois um comunicado, e eu transmiti-lhe que nesse caso não constaria das listas do Chega. O próprio deputado Malo de Abreu tomou essa iniciativa também, sabendo qual era a minha decisão, e retirou-se também. Portanto, eu diria que houve uma compilação de vontades, embora, para ser franco, desde ontem, aliás, disse-o até na entrevista à CNN, disse que claramente se este esclarecimento não existisse, que Malo de Abreu teria que sair. Ora, se não existiu, estava tomada a decisão, eu não posso ter duas bitolas e dois critérios. André Ventura não pode, até porque está a ser escrutinado de manhã até à noite por todos os órgãos de comunicação social, mas os outros podem. Atenção, Ventura é o único que diz, se isto não for assim, não se faz. E é o único que cumpre aquilo que diz.
Bom, ninguém lhe bate palmas, a não ser o Bugalhito ontem, bateu-lhe palmas e disse, não, realmente temos aqui um político que cumpre o que promete. Ele disse que se não houvesse um esclarecimento cabal, convincente, que nada feito. Foi o que aconteceu. Não houve esse esclarecimento, nada feito. Agora, se o Maló de Abreu veio dizer que também não queria fazer parte, olha, estamos todos de acordo, ainda acabou melhor. Foi um problema que se resolveu antes de ter começado. Vejam bem, meus caros, a grande diferença. Uns resolvem os problemas por antecipação, veem que a coisa pode correr mal e resolvem antes que comece a correr mal. Outros não. Por exemplo, o Partido Social Democrata teve o Maló de Abreu pelo menos 2 anos na sua última legislatura e, se é verdade que aqueles 75 mil euros foram recebidos e foram indevidamente recebidos, pois nós não ouvimos ninguém do Partido Social Democrata queixar-se. Deixa lá o rapaz receber o dinheirito. Ele nem sequer é nosso, não é do partido, é do povo, o povo também não se importa, encolhe os ombros, portanto toca andar. Aqui está a grande diferença entre o Chega e André Ventura e o PSD de Montenegro. Eu, quando exijo para os outros, e este é um tema muito sensível, teria que exigir para os meus. Se, sendo do Chega, ex-PSD, ex-IL, mas que esteja numa lista encabeçada por mim, ou em que eu sou o líder do partido, a única possibilidade que haveria era Maló de Abreu vir a público, chamar-vos, dizer, bom, meus amigos, o que passou foi isto, está tudo enquadrado ilegal. A partir do momento em que essa explicação não foi feita. Para mim, a decisão estava tomada. Nessa entrevista também disse que é dono do seu destino. Como é que vê estas palavras? Eu compreendo perfeitamente, todos somos homens livres e donos do nosso destino. Eu não posso é ter nas listas do partido quem, numa situação de suspeita, não dá essa explicação. Se desse, se fosse credível, e eu acreditasse que é importante, e o país acreditasse, estava tudo bem. Não houve vontade de dar essa explicação. Compreendo, está no seu direito. O que eu disse foi, acho estranho em tantos anos no PSD, isto nunca ter sido detectado. Ficou foi surpreso. por isso E o mais inacreditável ainda é que o próprio Maló de Abreu vem dizer que não recebeu dinheiro nenhum. Essa é outra. Então, se não recebeu dinheiro nenhum, estava tudo legal e ele não recebeu dinheiro nenhum, o que é que o impediu de explicar isso ao presidente do Chega e também ao país? Porque ele não explicou isso. de casting. Não é Sua parte. Ontem dizia não é, Uma no partido, no PSD, de residência em Coimbra e outra aos serviços parlamentares com residência em eu não Luanda. sei nada disso, repare. Portanto, o que eu achei estranho e disso não é para eu não estou aqui a atacar nenhum outro partido. É que no Chega, eu faço como presidente e responsabilizo-me para que isso não aconteça com os nossos deputados. Faço fiscalização, dou orientações, garantindo que ninguém recebe mais do que deve, que ninguém tem morada onde não deve, que há uma cobertura ética e legal. Portanto, o que é que acho estranho que um partido como o PSD, que penso que também tem estas práticas, ou deveria ter, esta situação tenha passado incólume em 2 anos, ou mais de 2 anos. Ora, Porque aí houve está. uma declaração Mas ninguém pergunta nada ao PSD, reparem bem, o homem esteve em situação irregular, segundo parece, porque também nem sequer disso temos a certeza absoluta, ele diz que não recebeu nada. Bom, eu não sei se ele recebeu nesse não, que eu não sou dono da conta bancária dele, e ninguém sabe. Ele diz que não recebeu, se não recebeu estava tudo bem. Podia estar inscrito a uma rubrica, mas ele não ter recebido, não ter usado, não ter ido para Angola, não ter gasto esse dinheiro, tudo bem. Portanto, estaria correto. Podia haver ali um pequeno lapso, digamos, mas não haveria, digamos, o uso de dinheiros ilicitamente. Bom, mas ele não explicou isso. Agora, o que eu acho inacreditável é que os mesmos jornalistas que estão ali a apontar os microfones todos, a André Ventura, não houve um só que chegasse ao Montenegro e lhe perguntasse exatamente a mesma coisa que estão a perguntar ao Ventura, porque o Ventura não cometeu nenhum ilícito e não deixou que ele fosse cometido, mas Montenegro deixou que esse ilícito tivesse lugar pelo menos em toda a última legislatura. Eu não vejo nenhum jornalista perguntar nada a Montenegro. Ó, fulano, então o senhor deixou que o seu deputado Maló de Abreu tenha recebido eventualmente os 75 mil euros, o senhor não deu conta de nada, o senhor não sabia que ele que não morava em Angola, que morava ali em Coimbra, que morava em não sei onde. Não vejo ninguém perguntar isto ao Montenegro. Coitado, ele também não saberia o que responder, não é verdade? Seria mais um incómodo andar ali mais 2 dias para trás e para a frente com uma barata tonta sem saber o que responder, mas é que nem precisou de passar por isso. Nenhum jornaleco, nenhum jornalista destes que estão a perguntar ao Ventura como é que é possível que não tenha sabido que o Maló de Abreu ia receber os 75 mil euros ou recebeu. Perguntam ao Ventura, mas não perguntam ao presidente do partido que o deixou receber durante 2 anos os 75 mil euros. É este jornalismo que nós queremos que seja respeitado, não é? do Maló de Abreu aos serviços do partido de que a sua residência era em Coimbra.
Pois, mas houve depois uma mudança dessa residência. E essa mudança de residência, certamente, com o conhecimento do secretário-geral, teria sido transmitido ao PSD. Não é? Pronto, isso então já é um problema da Assembleia. Esse trabalho de fiscalização, portanto, não há o risco de acontecer outra vez uma situação parecida com estes nomes que vêm hoje aqui entregar? O que eu posso garantir é que nos deputados que são do Chega agora e que estiveram comigo na Assembleia, eu fiz o trabalho profundo de exigência que tenho para os outros partidos. Ora, nós tivemos há 2 anos, penso eu, um caso que tinha que ver com moradas falsas no Parlamento. Eu fui e sou dos mais críticos nesta matéria, porque estamos a usar dinheiro público para obter vantagens pessoais. Não poderia, em consciência, e ninguém compreenderia, que eu agora tivesse outra decisão. E, portanto, isto não tem a ver com eu gostar mais ou menos do deputado Maldonado Abreu, que o tenha em consideração. É que disse, ou há uma explicação para isto, ou não pode ser. É o mesmo que exigiria a qualquer dos deputados, candidatos, que a situação se conhecesse. Claro. Acho que é assim, Ontem dizia que o PSD não tinha feito o trabalho de casa em relação ao Maldonado Abreu. Posso lhe perguntar o mesmo? Verdade. Não fez o Chega o trabalho de casa? Está arrependido desta decisão? Eu não conhecia esta situação de todo. Maldonado Abreu formalizou, aliás, Maldonado Abreu nunca foi do Chega, formalizou um convite, eu formalizei um convite, como um deputado que durante anos exerceu funções de forma normal. Fica agora arrependido desse convite? Arrependido, se há vida os arrependimentos, se me perguntar assim, gostava que a situação tivesse corrido de outra maneira. Gostava, mas está arrependido pelo erro que cometeu o Montenegro? Mas ele está a perguntar ao Ventura se o Ventura está arrependido do erro que Montenegro cometeu durante 2 anos ao não ter fiscalizado a mudança de morada deste deputado, Maldonado Abreu. Que culpa tem o Ventura que Montenegro não fiscalize nada do que se passa no seu próprio partido, no PSD? Que culpa tem este homem? Uma situação definitiva, nesta altura e noutra? É fechada, quer dizer, quando não há explicação para um caso sério como este, eu não posso fazer mais nada. Mal seria eu estar aqui hoje e estar-vos a arranjar desculpas para outra decisão. Acho que um líder não deve fazer isso. E, portanto, eu não vou fazer o que não exijo para os outros. Quando foi aquilo com os deputados da Assembleia, eu exigi que saíssem. E saíram, alguns saíram, outros ficaram. Exigi que saíssem, alguns no PSD ficaram, mas eu exigi que saíssem, por uma questão ética. Que sentido faria eu agora dizer, bom, isto não está esclarecido ainda, mas apesar de eu próprio não estar esclarecido, vou deixar ficar? Não. Claro. Ou há o mesmo peso e a mesma medida, ou eu estaria a ser incoerente, e a incoerência em política paga-se caro. Só uma questão sobre a Madeira, só uma questão... Ficamos com as palavras de André Ventura, líder do... A incoerência em política paga-se caro para alguns, porque para outros, pelos vistos, não se paga nada e nem sequer ninguém lhe pergunta nada. Eu continuo à espera que todos estes jornalistas perguntem a Montenegro onde é que ele tem estado nos últimos 2 anos, porque, ou pelo menos a Rui Rio, vá lá, Rui Rio também, que já lá estava há mais tempo, onde é que ele tem estado nos últimos 2 anos? Este homem deu uma morada alegadamente falsa, mas deu na última legislatura, foi há 2 anos. Montenegro não sabia, Rui Rio não sabia, ninguém sabia. E a culpa de ninguém saber é de André Ventura, que foi o único que descobriu esta marosca, alegada marosca. Então, como é que é? Isto eu nunca tinha visto, que é culpar o Ventura pelos erros de Rui Rio e de Montenegro. Mas enfim, já estamos habituados. No dia 10 dar-lhe-emos a resposta.